É hora do Assunto no nosso Band Cidade. Muito bem, o deputado federal, como eu já havia anunciado, Thiago Flores, já está aqui no estúdio do Band Cidade, é o nosso convidado para o programa de hoje. Muito boa tarde, seja bem-vindo, deputado. Boa tarde para você, para os amigos que nos assistem, a todos da capital, do interior, do estado de Rondônia. Uma alegria voltar a casa, viu? Muito obrigado. A gente que agradece pela vinda. Deputado, o senhor está tendo essa experiência agora, tomou posse em fevereiro, né, na condição de parlamentar federal. Já tem uma experiência na vida pública na condição de executivo, né? Já foi prefeito da cidade de Ariquemes. Queria que o senhor desse uma contextualizada a esse primeiro momento. Que cenário que o senhor encontrou lá no Congresso? É um momento bem atípico também, eu acho que passa além de uma grande renovação o Congresso. É um momento relativamente conturbado da política partidária, não só no país, como no mundo também. Qual é a primeira impressão do senhor? Olha, eu diria que é bastante conturbado, não é pouco não, viu? Realmente o país ainda encontra-se bastante polarizado. Isso prejudica as grandes discussões dos problemas que verdadeiramente interessam, né, ao Brasil, que é a questão da economia, voltar a gerar emprego, diminuir um pouco a questão dos juros. Mas voltando um pouco, eu agradeço sempre à população de Ariquemes, a quem eu quero inclusive mandar um grande beijo aqui, por ter me dado a oportunidade de ser prefeito daquela cidade. Porque na condição de prefeito, a gente tem que adquirir algumas habilidades que na vida pública são muito ou serão muito úteis, independente qual cargo você venha a executar. Porque na qualidade de prefeito, você tem que aprender a resolver problemas de maneira célere, respeitando as leis, né? Porque os órgãos de controle estão ali em cima, sempre fiscalizando, esse é o dever deles, e sempre com a síndrome do cobertor curto. Você tem que resolver os problemas respeitando a lei com pouco dinheiro, né? A população legitimamente está sempre cobrando no seu direito ou até mesmo no seu dever de cobrar, e com o avanço das redes sociais você está sempre sendo monitorado. Então, essa experiência toda adquirida como prefeito tem facilitado um pouco as coisas lá no Congresso. Embora seja os primeiros 3 meses do nosso mandato, essa experiência nos permite ter tranquilidade, nos permite ter responsabilidade com as nossas ações também, porque seria muito fácil você utilizar do mandato, principalmente em época de lacração em rede social, para ir fazer apenas barulho, né? O barulho dá muita viralização em rede social. Só que não é o nosso perfil esse, a gente gosta de ser propositivo, visitar as demandas dos nossos municípios aqui do nosso estado. Eu venho de uma região que há 20 anos não tem uma representação federal lá em Brasília, então estou com esse foco em resolver problemas. A questão de viralizar em redes sociais, de buscar like, eu deixo para outras pessoas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem encontrado realmente o parlamento muito dividido, discursos em tom agressivo, muitas vezes quase intimidatório, né, de uma parte e de outra, e a gente vê que isso não é bom para o país, né? A gente tem que buscar o equilíbrio para que tenhamos foco em resolver as questões que realmente importam ao Brasil, como mencionei agora. Nós temos aí o arcabouço fiscal que foi apresentado, nós temos a questão da reforma tributária que é suprapartidária, né? Tanto oposição como situação enxergam nessa reforma uma oportunidade da gente destravar um pouco a política, que infelizmente tem apresentado números ruins desde o começo do ano, né? Eu sou bolsonarista, eu sou de direita, mas eu sou uma oposição qualificada. Eu não quero apenas ficar gritando, dizendo que nada presta. Eu quero participar desse processo, oportunizando aí soluções para que o nosso país ganhe com isso, né? Porque, queira ou não queira, nós estamos num avião, todos juntos, que está sendo comandado por um determinado piloto. Eu não quero que esse avião caia, né? Então, nós temos que ser responsáveis nesse processo democrático que é a política brasileira. Essa é uma semana muito importante lá no Congresso. O senhor falou sobre arcabouço, né? A gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí surgiu essa modinha e nada mais, nada menos do que
uma política implementada para furar um teto, que foi estipulado desde lá o governo Temer. São regras fiscais, né, num brasileiro mais, né, popular. São regras fiscais que o Brasil tem que ter, mas não pode ser só... O que incomoda é a questão, né, deputado, assim, chama a atenção. Primeiro, por exemplo, ao invés de me adequar à regra, eu mudo a regra. Sim, não, isso... Essa que é a grande questão. O parlamento tem se debruçado em cima disso? Como é que o senhor está vendo essa avaliação que essa semana deve ser decisiva lá no Congresso? Daí vem a necessidade de a gente encarar as coisas com seriedade, né? O texto foi mal apresentado não tem uma semana. Ele não está em condições de ser votado. Eu tenho algumas dúvidas. Tamanha a complexidade, é impossível que já tenha se tido uma compreensão daquela casa para dar uma definição, né? Exatamente. E vou além. Até a própria reforma tributária, que tem sido calcada nas discussões de 2 emendas constitucionais, eu não vejo ali que nessas 2 emendas constitucionais está o melhor texto. E eu sou defensor de uma terceira corrente, que é a emenda constitucional número 46, que é de um senador, mas que não está sendo muito discutida pela grande mídia do Sul-Sudeste. Porque as reformas, a reforma nos moldes que está sendo proposta por essas 2 emendas, uma que é do Baleia Rossi, deputado federal, e uma que é do Alcolumbre, senador, aqui da nossa região norte, elas, para mim, prejudicam muito os municípios. E são dos municípios que as pessoas vivem. Então, o município vai ter prejuízo enorme na sua arrecadação e isso vai dificultar ainda mais a vida dos nossos prefeitos. Deputado, a necessidade ela é muito evidente já há algum tempo. Só que não adianta também agora acelerar e fazer uma reforma que, na realidade, não vai trazer as resoluções necessárias. Exatamente. Né? Que é esse inchaço gigantesco que nós temos de tributos e que acaba provocando impedimentos de desenvolvimento. Então, isso é um assunto que o senhor tem buscado bandeira para ganhar um bloco maior, para chamar a atenção do Congresso. Olha, gente, a gente precisa discutir isso aqui. E tem que ser agora. Né? Tem que chamar a sociedade também para participar um pouco mais. Isso. Acho que pouco se dá visibilidade a ações extremamente importantes do Congresso. Né? E porque... Esse arcabouço, né? Arcabouço fiscal é um deles. Isso. Só fala a palavra da modinha, mas não explica para a sociedade Exato. o que significa na prática em detalhes. Né? A reforma tributária, que tanto se fala sobre ela, fica tudo nas entrelinhas. E parece-me que é algo que fica sendo discutido, é claro que pelos representantes do povo, mas sem o povo acompanhar a altura do que seria necessário. E isso eu vejo, às vezes, de propósito. Faço uma cortina de fumaça, levando aí a discussão para banheiros transgênicos, unissexes, para outras pautas que têm a sua relevância. Mas, no momento, nós teríamos que estar chamando o povo brasileiro, a sociedade brasileira, para esse tipo de conversa, das leis fiscais, da reforma tributária, porque é isso que vai repercutir diretamente na vida do brasileiro. Então eu vejo um equívoco. A um médio e longo prazo, né, deputado? Exato. Tem que pensar futuro, né? Exatamente. Eu vejo que nós estamos perdendo... Eu não falo nós, porque nesse ponto eu não me incluo, porque se vocês analisarem e acompanhar o nosso mandato, a gente tem se furtado de cair nesse palco, nesse grande palco que alguns parlamentares têm feito lá de Brasília. A gente tem feito ações voltadas realmente a esse tipo de causa, né? De resolver esses problemas, como é a questão da pauta econômica, mas também o INSS, que está há muito tempo sem fazer perícias, e nós temos muitos rondonienses aí na fila. E essa é uma bandeira que o senhor tem muito forte, né? A gente tem feito, já fomos 2 vezes lá no ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Conseguiu consolidar o mutirão? Parece que o senhor tinha prospectado algo do gênero. Ele se comprometeu conosco que teria esse mutirão, que o Rondônia seria contemplado. E por último, agora, na semana passada, nós encaminhamos um novo ofício. E aí ele disse que, o Ministério, né, disse que esses mutirões começarão pela região Nordeste no primeiro semestre e que no segundo semestre virá aqui para a região Norte. Para quem está acompanhando e não tem conhecimento, sintetizar aí o que é o mutirão. O mutirão são médicos, né, peritos que virão aqui ao nosso estado em cidades pré-programadas para que se diminua um pouco a fila de espera dessas pessoas asseguradas pelo INSS, que na verdade estão a ver navios, né? Não conseguem trabalhar na iniciativa privada porque estão com pouca capacidade laborativa, acometidas por alguma doença, e também não conseguem receber auxílio porque estão na dependência da realização dessas perícias. Está travado, então, literalmente. Está no limbo.
acabam vivendo de doações, de familiares, de conhecidos, fazendo rifas. Essa é uma grande briga que o senhor está travando lá para tentar trazer essa celeridade. E precisamos. É claro que seria uma medida paliativa, mas paralela a isso a gente tem que ter uma medida definitiva para que não se crie uma demora tão grande para algo que era para ser, entre aspas, tão simples de ser resolvido. Exato. E a resolução desse problema, ela demandará maior tempo, porque necessariamente passará pela contratação de novos profissionais dentro do INSS. Uma coisa leva a outra. Como contratar num cenário em que você busca melhorar a receita do Brasil, né? Mas se a gente parar para avaliar, deputado, e é claro que isso é muito complexo, mas quando essa roda começa a girar, isso naturalmente fortalece a economia. Quando você consegue dar dignidade às pessoas com as suas receitas próprias, quando ela consegue se restabelecer no mercado de trabalho, é meio que autossustentável. É claro que assim, é bem complexo e não é tão simples. Eu tenho muitos assuntos para falar com o senhor, eu queria avançar um pouquinho, porque já são 12 horas e 26 minutos. Nós falamos em momento conturbado da política, polarização e tudo mais. Nós falamos das pautas, acredito eu, que talvez as mais relevantes que o Congresso precisa dar celeridade, mas hoje uma das mais lacradoras, pode-se dizer assim, é a CPMI do dia 8 de janeiro. Essa semana também deve ser decidido se acontece ou não, e como é que está a sua expectativa acerca disso? A data marcada, provável, né, é quarta-feira. Numa sessão conjunta de Câmara e Senado, será lido o requerimento e automaticamente será então instalada a CPMI. Ela será, dessa vez, instalada, né? Por muito tempo, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, tem se furtado de ler esse requerimento. Na semana passada, nós, deputados, fomos até... eu me senti bastante desprestigiado, assim como outros colegas, no sentido de que abriram a sessão para o quórum apenas em meia hora, achando talvez que em meia hora não fosse ter deputados suficientes para ser instalada a sessão. E nós conseguimos, era 96 o número mínimo, tinha quase 130. Então estava todo mundo ali correspondendo todos os aspectos formais, mas ainda assim o presidente Pacheco segurou e retardou para mais uma semana, cuja data marcada então essa quarta-feira, como eu mencionei. Com os acontecimentos do final de semana, um pouco antes do vazamento do ministro lá do GSI, né, dentro do palácio e meio que ali sem efetuar prisões, como quis o governo federal de ser essa a narrativa deles, eu acho que foi inevitável a CPMI, agora inclusive para a situação. Então, próprios deputados e senadores que compõem aí a situação do bloco do PT, eles agora querem assinar a CPMI. Agora, competirá, como nós conversamos aqui nos bastidores, competirá agora a ala de direita ter muita prudência e inteligência, para que com essa manobra agora da situação, nós não percamos postos importantes dentro do cenário da comissão. Em especial a presidência e relatoria. Uma CPMI dessa com presidência e relatoria de Omar Aziz, Renan Calheiro, fica difícil. Aí é melhor que não instaure essa CPI. Por isso que nós temos que ser agora, inclusive tem reunião marcada para 11 horas de amanhã, tanto para falar dessa questão interna de composição dos membros da CPMI, como também para falar do PL da fake news, que está pautada para ser votado também agora essa semana no Congresso Nacional e que, de novo, assim como o arcabouço fiscal e assim como a reforma tributária, não teve a discussão necessária para que ela seja votada agora. Ela está tramitando há 3 anos, mas passou apenas em uma única comissão. Está tramitando, mas não está sendo aprofundado. Exato. Né? Não tem nada muito corroborativo no sentido de avanços, né? O senhor também tem se posicionado acerca de participação de comissões dentro da casa, né? Segurança Pública, Agricultura também, o senhor tem algum tipo de participação? Como é que está hoje a efetividade dentro lá? Olha, são duas pautas que se interagem, né? A segurança, se não for para o campo, deixa intranquilidade para a nossa vocação econômica, que é o agronegócio, a agricultura do pequeno e médio produtor. Então, eu fiz questão de participar de ambas as comissões e dentro das comissões nós temos participado das reuniões, sugerido aí requerimentos e também alguns projetos de lei que até o final do ano a gente
tem a disposição em aprová-los. É óbvio que quando a gente fala em Congresso Nacional, a questão da aprovação de uma lei, de uma proposta de emenda à Constituição, não depende apenas da vontade daquele que propôs. Há toda uma ação nos bastidores, contando com a colaboração e consentimento dos outros deputados para que a gente consiga chegar a essa finalidade. Mas no âmbito da segurança pública, nós temos pautas nacionais, como a melhoria do sistema processual penal, e isso implica tornar o processo penal brasileiro mais célere, né, de modo a garantir a certeza da punição àquele que transgride a norma. Como no âmbito da agricultura, nós estamos com ênfase na regularização fundiária, que é o principal problema que eu vejo no Estado hoje, o Estado de Rondônia, é a falta de documentos para os nossos produtores. Isso não permite a sua segurança jurídica, de falar que é proprietário da sua área, não lhe permite uma segurança no que diz respeito à questão de ordem pública, porque a qualquer momento ele pode receber aí a visita indesejada de um sem-terra, do movimento do sem-terra, o que pode defluir também no conflito agrário, derramamento de sangue, como nós presenciamos já no nosso estado. Além também de impedir o proprietário de avançar, né, no desenvolvimento, de aprimorar a sua produção. De forma bem objetiva, deputado, a PEC do STF é aquela que trata sobre a nomeação? Isso, o sistema de escolha do ministro do STF, a gente quer retirar apenas do Senado a participação. A gente quer incluir também a Câmara Federal desse processo como legítima representante do povo, segundo o artigo 45. A gente quer colocar também mandatos temporários, com tempo fixo, para o ministro do STF e acabar com essa questão. Essa proposta está bem avançada? Nós estamos com cerca de quase 100 assinaturas, precisamos de 171 para que ela seja encaminhada para a CCJ. E aí começa a tramitação, a avaliação e tudo mais, né? O senhor também tem uma meta sobre um prédio da Polícia Civil para o estado inteiro, uma região específica? Na verdade é o seguinte, a bancada federal de 2017 alocou para a Polícia Civil já 15 milhões de reais. Só que desde 2019 não se havia nenhuma movimentação em Brasília para que fossem liberados recursos. Agora nós conseguimos destravar, essa semana que passou, a primeira parcela de 1,5 milhão para que a gente faça a licitação e construa a sede da Polícia Civil aqui em Porto Velho, junto com o Instituto de Criminalística, né, Instituto de Identificação Criminal e Civil, e a questão de algumas delegacias especializadas. Mas ainda há todo o recurso de 15 milhões ainda para ser destravado. Mas o pontapé inicial já foi dado. Foi dado. Deputado, para encerrar, semana passada eu até de forma muito indignado comentei aqui essa inércia do Pacheco, presidente do Congresso, em colocar as pautas que o povo gostaria de ver serem votadas para serem votadas. Não é o momento do Congresso começar a reavaliar regimento interno e outros pontos específicos, porque esse posicionamento do Pacheco nesta específica CPMI do dia 8 não é muito diferente de outras votações que há algum tempo atrás também foram colocadas com outras presidências do Congresso. Acho que é o momento de começar a ser revisto isso ou não, deputado? Não, com certeza. É um regimento que é de 88, né? Nós já estamos em 2024, então, como qualquer legislação que regulamenta situações dentro de um contexto social, o humano precisa ser atualizado. O Lira, por mais que existam pessoas que falem mal do Lira, mas ele tem sido um defensor dessas mudanças. Ele encarou, na questão das medidas provisórias, o governo e o Senado Federal na pessoa do Rodrigo Pacheco, justamente para impor uma situação diferente daquela que é regimentada desde 88, por entender que está muito concentrado os poderes nos senadores. Tanto é que nessa proposta da PEC que nós fizemos, nós colocamos também a Câmara Federal como possível iniciadora do processo de impeachment. Hoje, quem pode impeachmentar um ministro do STF é apenas o Senado. Então, nós temos muitos poderes concentrados na mão dos senadores. Eu não vou nem, é claro que a gente fala de forma muito objetiva, né, sobre o impeachment ou não. Eu defendo que, pelo menos se avalie isso. Isso. Quem que fiscaliza? Trazer para discutir. Que blindagem é essa que eu não posso nem contestar as ações do servidor público? Né? Então, isso eu acho
que seria interessante levantar uma pauta, chamar um bloco. Acho que é o momento, uma renovação como essa que foi, né, feita agora no Congresso. 40%. Acho que permite que essa discussão ganhe calor, e senão a gente vai ficar numa situação muito delicada. É muito poder na mão de poucas pessoas, e o Brasil fica dependendo de interesses pessoais de um ou outro indivíduo. E a nação é que se exploda, num dito bem popular. Deputado, quero agradecer pela vinda aqui. A gente poderia continuar avançando nas conversas. Se eu quiser pontuar mais alguma questão, fique à vontade. Eu já agradeço ao senhor. Não, eu vejo que você tem Tereza razão no que você diz. Além de ter havido essa renovação do Congresso, né, só na Câmara foram 40% de deputados renovados, há a pressão popular no sentido de estar muito presente na ação política do país. E essas atitudes, em especial do presidente do Senado, destoa do que a população, na sua maioria, pretendeu. Então eu vejo que, aliado a esses dois fatores, é a chegada a hora, sim, de rever esses regimentos que, como eu disse, já datam desde 88. No mais, queria agradecer a oportunidade, né, do Band Cidades de poder aqui nos propiciar essa chance de falar com o Estado todo. Agradecer, então, novamente a vocês pelo convite. Deputado federal Tiago Flores, conversando conosco no nosso quadro O Assunto É.